a adoração ao Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler dos versos 15 ao 21. Obrigado, Senhor. Nós passamos algumas semanas, creio que 2 semanas ou 3, sem pregar no livro de Reis, que é o texto que nós estamos expondo aqui na igreja todos os domingos. Hoje, regressamos ao livro de Reis, estamos já perto de terminar o livro. Vamos para o capítulo 19, dos versos 15 ao 21. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto, irmãos. Hoje eu quero tratar com a igreja sobre o chamado de Deus. Todos nós aqui somos chamados por Deus. Somos chamados para sermos santos, diz o apóstolo Paulo. Somos chamados para sermos cristãos, seguidores de Cristo. Então a doutrina do chamado de Deus, ela é uma doutrina que importa para nós, já que nós recebemos também um chamado da parte do Senhor. Então, para isso, examinar essa doutrina, na verdade, o que o texto de 1 Reis fala sobre chamado, nós vamos observar alguns detalhes na vida do profeta Eliseu. Falamos já bastante sobre Elias, agora Eliseu vai entrar em cena aqui no livro de Reis. Primeiro, quando tratamos sobre chamado, irmãos, aqui eu não estou me referindo particularmente à doutrina do chamado eficaz para a salvação. O chamado eficaz para a salvação é aquele chamado que Deus faz pelo Espírito Santo, não pela boca do pregador, não pela palavra apenas, por meio da palavra, mas é um chamado direto no coração do pecador pelo próprio Espírito de Deus. E nesse chamado, o pecador, ele é vencido em sua incredulidade, em sua rejeição, em sua rebeldia, e ele atende ao chamado de Deus. É um chamado poderoso, é um chamado sobrenatural, em que o pecador reconhece a si mesmo como necessitado de salvação, e então ele não resiste ao chamado. Na verdade, ele ama o chamado quando o chamado de Deus vem até ele. Mas não é sobre esse chamado eficaz que eu quero tratar com vocês nessa manhã, mas ao chamado daqueles que já foram chamados eficazmente. Ou seja, eu quero tratar de um chamado que é para todos os crentes, não um chamado para ser crentes, mas um chamado para aqueles que já foram chamados eficazmente e agora recebem um outro tipo de chamado da parte de Deus. Sem dúvidas, irmãos, há uma relação aqui entre esse chamado eficaz e esse outro chamado que eu estou me referindo, que é o chamado para o serviço divino, o chamado para o serviço cristão. Basta vocês entenderem que todos os cristãos são chamados para servir a Deus, mas nem todos os cristãos têm a mesma vocação no serviço a Deus. Ou seja, Deus distribui os seus dons e talentos para que vocês os usem para a glória dele, no serviço dele, na obra cristã. Mas os dons e talentos são diversos. Alguns receberão certos dons do Espírito, enquanto outros receberão dons diferentes. Alguns serão chamados para pastorear as ovelhas de Cristo, para pregar o evangelho da salvação. Outros serão chamados para realizar uma obra diferente no serviço do Senhor. Alguns serão diáconos na igreja e servirão muito bem os irmãos, enquanto outros cristãos
não estão entre os oficiais da igreja. Não serão nem pastores, nem serão diáconos na igreja, mas também servirão ao Senhor no serviço cristão com seus próprios dons e talentos, talentos especiais. Ora, irmãos, quantas pessoas recebem um talento, um dom de Deus para oração de uma maneira especial, em um grau especial, em que essa pessoa, o espírito dessa pessoa, ele é movido por Deus para uma dedicação maior à oração pela igreja, a oração por cada irmão, por cada diácono, por cada pastor, por cada irmão que adoece na igreja, por irmãos que passam necessidades. Veja, eu sei que toda a igreja deve orar, deve se dedicar à oração, mas eu estou falando de alguns irmãos que recebem uma medida maior desse dom e se dedicam mais. E a oração é mais real na vida deles, faz parte da vida deles de uma maneira maior. Então, esse dom e talento do Espírito para servir ao Senhor, que todos os crentes recebem, eu quero tratar desse dom e talento com vocês. Vamos observar isso no chamado ao profeta Eliseu. O texto diz assim: E o Senhor disse a ele, a partir do verso 15, capítulo 19, e o Senhor disse a ele: vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge a Azael para ser rei sobre a Síria, e Jeú, o filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel. E Eliseu, o filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E sucederá que aquele que escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não têm se curvado a Baal, e toda boca que não o beijou. Assim ele partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele. E estando ele com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. E ele deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: rogo-te que me deixes beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. E disse-lhe: volta novamente, porquanto o que tenho feito a ti? E ele retornou novamente, e tomou uma junta de bois, e a matou, e ferveu a sua carne com os instrumentos dos bois, e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou, e foi atrás de Elias, e ministrou, e serviu a ele. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez pela palavra do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, guia-nos, amado Senhor, com a Tua palavra nesta manhã. A nossa súplica, Senhor, é para que o Teu Espírito nos conduza na pregação da palavra, de maneira tão poderosa, nosso Deus, que toda a Tua igreja venha ser edificada e venha receber do alto o poder necessário para que as suas vidas sejam vividas para a Tua glória e para o Teu louvor. Então, nosso Deus, seja conosco mais uma vez, fale ao nosso coração, edifica-nos com a Tua palavra, traz-nos ao arrependimento por meio da Tua palavra. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nessa parte do livro de Reis, nós já observamos que o profeta Elias, ele está quase saindo de cena. O nosso texto diz que Deus levanta Elias e ordena que ele
unja a Eliseu, além de outros reis citados primeiramente, mas aqui o que nos importa é olhar para a figura do profeta Eliseu. E a palavra de Deus a Elias é: unge Eliseu para que ele seja profeta em teu lugar. Então Elias está saindo de cena. Elias já realizou o seu trabalho para o Senhor. Elias já foi o profeta que o Senhor havia determinado que ele fosse. Ele cumpriu a palavra do Senhor. Elias foi fiel ao Senhor em todas as coisas que Deus colocou diante dele. Ele padeceu as necessidades que eram necessárias naquele momento. Ele ordenou diante do rei Acabe que não chovesse. Ele enfrentou a oposição do reino de Acabe, de Jezabel, sua mulher. Ele esteve diante de todos os perigos que cercavam os profetas do Senhor, e ele fez exatamente aquilo que o Senhor ordenou. Elias foi obediente todo o tempo do seu ministério. Mas agora o seu substituto Eliseu já estava ali, irmãos, preparado por Deus, escolhido pelo Senhor para ser o substituto do grande profeta Elias. Elias é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Não há nenhum livro de Elias, não é? Há livros que tratam da história de Elias, como o livro de Reis. Todavia, o livro de Reis não é um livro de profecia. Ele é um livro que conta a história dos reis, e ali naquela história, a história de alguns profetas é inserida, mas não é um livro de profecia, basicamente, como nós temos o livro de Isaías, de Jeremias. Mas embora Elias não tenha um livro, é certo, irmãos, que ele foi um dos grandes profetas do Senhor, e as coisas que Elias fez em nome do Senhor são marcantes e elas ultrapassam o Antigo Testamento, elas são mencionadas no Novo Testamento pelo Senhor e também por alguns dos seus discípulos que mencionam os atos de Elias ali no Antigo Testamento. Mas o seu tempo como profeta está chegando ao fim, irmãos. E o que nós temos aqui nessa sequência de versículos é interessante, irmãos, porque nós encontramos ali como um dos últimos atos do profeta Elias, a ordem de Deus para preparando o profeta e Israel para o julgamento do Senhor que virá sobre a nação. O livro de Reis, ele nos mostrou até aqui todo o declínio, a decadência de Israel por causa da sua rebeldia e pecado contra Deus. Todos os reis que se levantaram e faziam aquilo que era mal perante os olhos do Senhor, diante da face de Deus, prevaricavam contra Deus, se rebelavam contra a palavra do Senhor, não davam ouvido aos profetas que Deus enviava, eram todos rebeldes contra Deus, reis maus. E agora, depois de muitas tentativas, o Senhor vai trazer juízo sobre a nação de Israel. E aqui o texto diz que o Senhor ordena que Elias unja a Azael, um dos reis, não de Israel, mas de um outro país vizinho. E todo homem que escapar da espada de Azael, ele está falando sobre os israelitas, será morto pela espada de Jeú. Se aquele escapar desta espada, haverá uma outra espada que o Senhor está levantando para castigar, para trazer juízo a Israel. E se escaparem da espada de Jeú, diz o Senhor, Eliseu os matará. Então nós temos aqui o início, no verso 15 em diante, de uma palavra de Deus que trará, Deus revela isso a Elias, uma palavra que trará juízo sobre Israel. Deus vai punir Israel. E aí então o profeta Elias segue sua jornada. E ele encontra Eliseu, diz o nosso texto. Eliseu é um homem da fazenda, irmãos. Eliseu estava cuidando do arado da terra do seu pai. E aquela terra não era uma terra qualquer, não era uma terra pequena, não era um pedacinho de terra.
porque ele estava ali com 12 juntas de bois, e ele estava cuidando apenas da 12ª junta de bois. E esses bois puxavam o arado, preparando a terra para a plantação, o que nos mostra que o profeta Eliseu tinha uma vida absolutamente normal. Ele não era ninguém extraordinário, ele era filho de um fazendeiro, ele cuidava das coisas do seu pai, das terras do seu pai, do gado do seu pai, estava ali pensando já na plantação e na colheita para o sustento da própria família, quando de repente Elias chega ali onde ele está e lança sobre ele a sua capa. Os profetas, eles usavam, alguns deles, uma espécie de capa, porque a capa ela era um símbolo de autoridade. Então, os reis também usavam capa, como vocês sabem, e alguns profetas usavam também capa. E lançar a capa sobre uma pessoa significava, na verdade, tirar sua autoridade e dar a outra pessoa. Então, aquele símbolo de Elias, de lançar a capa sobre Eliseu, significava claramente que Eliseu agora seria profeta com a mesma autoridade e poder que havia sobre Elias. E Elias estava com aquele gesto simbólico, dizendo isso a Eliseu e transferindo essa autoridade para Eliseu. Isso era tão comum que Eliseu entendeu o significado. Talvez para nós, na nossa cultura, isso não ficasse tão claro assim, não é? Talvez se vocês não tivessem ouvido essa explicação ou não tivessem já lido sobre isso em algum lugar, vocês não iriam entender o que significa lançar a capa sobre a pessoa. Mas é apenas na nossa cultura que isso parece estranho. Na cultura antiga, isso era muito claro, muito comum, muito óbvio. Eliseu estava recebendo o chamado para ser profeta de Deus. E estava recebendo a autoridade e o poder espiritual que haviam sido dados por Deus a Elias. Agora, Eliseu recebia tudo isso. Quando o profeta, o novo, quase profeta Eliseu percebe isso, irmãos, a primeira atitude dele é pedir para ir se despedir dos pais. Ele diz para Elias: deixa-me beijar meus pais e voltar para te seguir. E é exatamente isso que ele faz. Ele vai aos seus pais, beija os seus pais. Quando ele retorna, ele pega então o arado, que eram peças de madeira, você sabe aquelas garras do Wolverine? Pois eram as peças daquela de madeira, que eram colocadas no chão e iam riscando a terra. E os animais puxavam aquele instrumento de madeira, aquelas garras, o arado. Eliseu então pega o arado, destrói o arado, queima o arado, faz uma fogueira, mata os bois, e ele então assa os bois e dá a comida às pessoas que estão ali à sua volta. O que significa isso, irmãos? Por que Elias fez isso? Isso está relacionado ao primeiro ato de se despedir dos pais. Ele estava dizendo: pai e mãe, a Deus, eu recebi um chamado de Deus para ser profeta. E eu creio que talvez eu não viva mais com vocês, eu não veja mais vocês, não sei o que Deus tem preparado para mim, mas eu darei ouvidos ao chamado do Senhor e vim aqui dar o meu beijo a vocês, me despedir de vocês. E Eliseu estava tão certo do seu chamado, que ele decide também que nunca mais vai voltar a trabalhar no arado. Ele está se despedindo daquilo que ele fazia sempre. Ele está dizendo: eu não voltarei mais para este serviço, porque agora Deus tem me chamado para um outro serviço, a profecia. Então ele destrói o seu instrumento de trabalho, o seu arado, queima os bois e distribui a carne às pessoas que estão ali. Ele está dizendo adeus, irmãos, aquele serviço que ele, por muito tempo, lidou naquela fazenda. Ele está se despedindo de tudo isso. Então vamos examinar, baseado nessa história,
o custo desse chamado e pensar no quanto nos custa o nosso próprio chamado para servir a Deus e a Jesus Cristo, nosso Senhor. Baseado nos custos do chamado de Eliseu, eu quero que você pense quanto tem custado o chamado de Deus para que você sirva a Deus, o seu próprio chamado. Quanto ele tem lhe custado? Primeiro, irmãos, o chamado de Eliseu é um chamado divino. É um chamado do próprio Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o chamado aqui não é humano, ele é divino. Não importa como ele tenha acontecido. O chamado de Eliseu, embora tenha sido por meio de Elias, Elias lança a capa, Elias faz todo aquele gesto simbólico de passar o cajado, de passar a autoridade profética para Eliseu, mas não importa quem fez este gesto, quem lançou a capa sobre ele, foi o próprio Deus quem chamou Eliseu. E nós encontramos isso no texto, quando o Senhor diz, vai a Eliseu, ele será teu substituto. Elias só vai a Eliseu porque Deus ordena que Elias unja Eliseu para ser profeta em seu lugar. Então, o que Elias faz ali é aquilo que Deus havia ordenado anteriormente. O chamado de Eliseu vem do próprio Deus. Somente Deus vocaciona, somente Deus chama profetas para serem seus porta-vozes autorizados, irmãos. Nenhum homem pode fazer isso. Nenhum profeta dos dias do Antigo Testamento estava autorizado ou tinha autoridade em si mesmo para chamar alguém para ser profeta junto consigo ou em seu lugar. Só Deus tem autoridade de chamar, só o Senhor. Assim como os pastores não têm nenhum poder e autoridade para chamar pecadores mortos à vida em Cristo, à fé no Senhor Jesus, esse chamado ele vem do próprio Deus, é o chamado eficaz. É um poder operado pelo Espírito Santo no pecador que o convence e lhe dá vida. O pastor em si não tem esse poder e essa autoridade. Também, irmãos, no chamado de distribuição de dons e talentos, somente Deus faz. Um pastor não pode, por exemplo, dizer, você receberá o dom de cuidar dos pobres, você receberá o dom da oração. Esse dom é distribuído pelo Senhor, a igreja. Ele é apenas identificado pelo pastor ou pelos demais irmãos na igreja. Mas não é a igreja que confere os dons, não é a igreja que distribui dons, a igreja nota os dons, ela percebe os dons, ela sabe que Deus do alto deu alguns dons a algumas pessoas específicas, dons específicos. E identificando isso, a igreja usará estes dons e talentos para a obra, para a glória de Deus, para a edificação mútua, etc. Porém, tudo vem do Senhor. E Eliseu sabia que estava sendo chamado por Deus. Ele conhecia algo sobre Deus. Ele sabia que lançar a capa era uma maneira visível de encarregar alguém para esse ministério da profecia. Então ele não teve dúvidas de que não era Elias, mas era o próprio Deus quem o estava chamando e encarregando de ser profeta diante do Senhor. Hoje, igreja, o chamado para o ofício pastoral é algo visível pelos dons e talentos que o Senhor Deus manifesta naqueles que Ele chama. Então a igreja, ela é capaz de identificar aqueles homens que Deus tem derramado do seu espírito dons e talentos para o ofício do pastorado, da pregação da palavra. A igreja consegue identificar porque ela percebe esses dons se manifestando, latentes na vida da pessoa. Eu creio que quando vocês olham, por exemplo, para o nosso seminarista Antônio, ele não é pastor ainda,
mas ele está no caminho do pastorado. E ele está no caminho do pastorado porque a igreja reconheceu nele dons e talentos para tal. E conferiu isso, reconheceu esses dons e talentos, encaminhou ao seminário. A mesma coisa aconteceu com o nosso irmão Gustavo, que está prestes a ser ordenado ao ministério pastoral. Concluiu o seu trabalho, passou no seu período probatório após o seminário, recebeu sua licença, está cuidando de uma congregação. A igreja percebe os dons e talentos. Eles afloram, eles vão se manifestando. E a igreja vê, Deus deu dons e talentos a essa pessoa. O ofício do ministério da palavra, irmãos, continua sendo um chamado de Deus e não um chamado humano. Mais uma vez, não fomos nós que convencemos o Gustavo ou o Antônio a se tornarem pastores. Nós apenas vimos neles estes dons. No dia em que a igreja forçar a barra em alguém que não tem os dons e talentos para que ele se torne um pastor, ele pode até passar por todos os trâmites, fazer o seminário, ser ordenado ao ministério depois e pastorear uma igreja. Mas sem o chamado de Deus, irmãos, sem a vocação divina, sem receber os dons e talentos para esta obra ministerial, tal pessoa será um fracasso completo no ministério. Tal pessoa será um peso, um massacre para a igreja que ele irá pastorear. Será a destruição. Pastores precisam ser chamados, ordenados. Mas veja, eu estou ilustrando aqui o ofício pastoral. Mas considerem esta uma verdade para todos os dons e talentos no serviço da obra cristã. Você não é pastor. Você, irmão e irmã que está agora aqui me escutando, não são pastores. Nem serão pastores, provavelmente. Mas Deus deu a vocês dons para o serviço na obra do Senhor. Esses dons que vocês têm devem ser usados para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Então, o primeiro ponto é que este chamado é um chamado divino. O segundo ponto é que este chamado é também soberano. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Eliseu, ele não estava buscando ser profeta. Ele não estava se preparando ali na sua casa para ser um profeta de Deus. Talvez ele nunca tenha pensado nisso. Talvez nunca tenha passado pela sua cabeça ser profeta. Ele estava na sua vida cotidiana quando foi chamado por Deus. Ele cuidava do arado, cuidava do gado. Ele era filho de Safate, diz o texto, um fazendeiro, um agricultor que cuidava das suas terras e dos seus animais. Não vinha à sua mente a profecia, o ofício de profeta. Ele arava a terra com as juntas de bois, coisa que ele fazia corriqueiramente. Essa era a sua função, o seu trabalho diário ali naquela fazenda. Cuidar destas coisas. Ele realizava funções habituais na fazenda. Mas de repente, irmãos, do nada, tudo muda e Deus chama Eliseu para o ofício profético. Isso aqui, irmãos, deve nos fazer pensar. Isso aqui destaca que o chamado divino é uma escolha que Deus faz. É uma escolha soberana da parte de Deus. Vocês lembram de Moisés? Quando Deus chama Moisés na sarça ardente e Deus o encaminha para o serviço, Moisés diz, não, Senhor, eu não, tem gente melhor do que eu não. Você sim, Moisés. Não, mas eu não sei falar, Senhor. Eu sou pesado de língua. Você sim, Moisés. Eu fiz a boca, a língua.
Aquele que fez a boca e a língua não pode consertar isso. E ele não quer ir, ele quer fugir do chamado, e Deus diz: você sim, Moisés. Jonas recebe o chamado de Deus para pregar em Nínive, mas ele decide ir para outro lugar. Nínive está ao norte, Jonas vai para o sul, fugindo do chamado de Deus, mas Deus vai buscar Jonas, irmãos. Jonas, eu te chamei para pregar em Nínive, e você vai pregar em Nínive. Não adianta, irmãos. Jeremias diz: eu não quero ser profeta. E Deus diz: és profeta desde o ventre da tua mãe. Eu te chamei no ventre para ser profeta do Senhor. E Jeremias se torna profeta de Deus. Ele é jogado num buraco, irmãos, numa cisterna, e de lá ele está profetizando, dizendo: assim diz o Senhor, dentro de uma cova, de um buraco, porque Deus o chamou para ser profeta. O chamado é soberano, ninguém foge do chamado do Senhor. O chamado é forte, meus irmãos. Não é algo que o próprio indivíduo procura, negocia. Você sabe quando alguém almeja o episcopado, como diz o apóstolo Paulo para Timóteo? É quando aquela pessoa já aflora, já percebe, já sente o chamado de Deus. É quando ela sabe que Deus já o preparou para a obra, está chamando para a obra, e ele então deseja a obra de Deus. Paulo diz: excelente obra almejas o episcopado. É um chamado soberano, irmãos. Eliseu foi chamado soberanamente pelo próprio Deus. Aí você pensa na sua vida como cristão. Deus chamou você soberanamente. Veja, eu não estou falando da salvação. Esta também é soberana. Ele escolheu você e decidiu salvar você. Mas, além disso, ele chamou você, deu dons e talentos para você ser uma bênção na igreja. Tudo aquilo que você recebe de Deus, dons e talentos que o Senhor te dá, são para que você use, sobretudo, para a edificação da igreja e para que o nome de Deus seja glorificado pelos dons que você recebeu. Terceiro, esse chamado específico de Eliseu, irmãos, é um chamado para juízo. É muito bom quando a gente percebe que Deus chamou alguém para abençoar outras vidas. O ministério pastoral acontece muito isso. Nós somos chamados e, através do nosso ministério, muitas vidas são abençoadas, através de aconselhamento, da própria pregação, em que muitos são chamados ao arrependimento, estão desviados e voltam à fé. Ou mesmo aqueles que, por meio do nosso ministério, são chamados à vida. São pecadores impenitentes que, ao ouvirem a proclamação do Evangelho, Deus usa a pregação para que tal pessoa venha a Cristo. Então é um chamado de bênção, o chamado para o ministério pastoral. Porém, Deus também chama para juízo. Quando o Senhor levantou o profeta Isaías, o Senhor disse: você falará, eles não te ouvirão, e eles irão queimar, e ficarão só o toco, e ficará só a fumaça de tudo queimado. E o profeta então diz: Senhor, até quando será assim o meu ministério? Até quando eu vou ser instrumento da ira, do juízo do Senhor? E aí o Senhor diz: até que eu faça isso. Então, alguns chamados são para juízo. O chamado de Deus envolve fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. Você é chamado para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não para fazer aquilo que você quer fazer. Não para fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Mas para fazer o que o Senhor te chamou para fazer. E às vezes a vontade de Deus
não é aquilo que nós imaginamos, irmãos. Você tem um sonho na igreja. Quando Deus falou com Elias, ele deixou claro que Eliseu seria chamado para trazer juízo a Israel. Olhe para o verso 17. E sucederá que aquele que escapar da espada de Azael, Jeú matará. Aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Ele está falando do juízo sobre Israel. E Elias foi informado que o ministério de Eliseu traria um certo grau de juízo divino. Eliseu seria a vara nas mãos de Deus contra Israel. Às vezes, nós somos o cajado de Deus que resgata, não é? Que puxa a ovelha, que afugenta os lobos que estão atacando a igreja. Mas, às vezes, nós somos a vara que pune, né? Que dá uma cutucada na ovelha desobediente, que traz juízo. Como Deus nos chamar, irmãos, nós temos que servi-lo. A mesma coisa aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, ele foi levantado por Simeão. Lembra daquela passagem de Lucas, irmãos? Lucas, capítulo 2, verso 34. Simeão levanta Jesus, e Simeão, então, de maneira profética, ele diz: Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, veja, este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantar muitos em Israel. Olha a profecia, irmãos. Para ser alvo de contradição. O apóstolo Pedro, no mesmo sentido, ele disse que para alguns homens, Cristo seria uma pedra de tropeço. Sabe, você está naquela caminhada, na rua, distraído, aí você tropeça numa pedra. Você topa nela e cai, desaba no chão. Já aconteceu com vocês? De estarem ali, tropeçarem, puf, caiu no chão. Pois Pedro está dizendo que Jesus foi levantado para alguns homens para servir como uma pedra de tropeço. Os homens vão peitar em Jesus e vão cair, vão tropeçar. A pedra está paradinha lá. São os homens que peitam nela, não prestam atenção nela. E em certo sentido, irmãos, é isso que acontece todas as vezes que você prega o evangelho para alguém, para um descrente, por exemplo, um colega seu que ainda não conhece Cristo. Você prega o evangelho para ele e ele recusa a salvação, ele recusa Cristo, ele recusa reconhecer e se arrepender dos seus próprios pecados. Ele está sendo condenado ao inferno toda vez que ele recusa o Filho de Deus. E a sua pregação, a sua evangelização, ela acaba sendo uma pregação de juízo e de condenação. E por ela, por esta pregação que você proferiu, por esse ensino, essa evangelização, Deus vai executando a sua vontade. Então, isso acontece conosco. Talvez é muito maior o número daqueles que recusaram o evangelho quando nós falamos do que aqueles que ouviram e se arrependeram, não é? Se você pudesse computar todas as pessoas que você já pregou o evangelho e colocar ali em duas colunas os que aceitaram de bom grado a salvação em Jesus e os que recusaram, você iria ver que a coluna daqueles que recusaram é muito mais numerosa. Às vezes o chamado é para juízo, irmãos. Precisamos estar cientes disso. Em quarto lugar, o chamado, ele também acontece, às vezes, subitamente. Quando Eliseu despertou do sono naquele dia, dormiu à noite, acordou cedo, ele jamais imaginou o que aconteceria com ele.
naquele mesmo dia. Ele nunca pensou que se encontraria com Elias, nunca pensou que seria chamado para ser profeta. Nada disso veio à mente dele, irmãos. Ele não estava, como eu disse, se preparando para ser alguém no trabalho do Senhor, muito menos profeta do Senhor. Não estava se preparando, trabalhando para servir a Deus de forma diferente daquilo que ele já fazia como um servo de Deus regular. Ele já era um homem temente a Deus. Então ele não estava fazendo nada mais do que o que ele já fazia todos os dias na sua vida piedosa. E assim é o chamado divino, irmãos. Deus, às vezes, simplesmente decide nos apanhar de surpresa. Você está ali numa boa, como crente, acorda ali tranquilo, e de repente, naquele dia, Deus fala fortemente ao seu coração. Eu lembro, eu inclusive conversei já hoje de manhã com o irmão aqui na igreja, alguém aqui na igreja, sobre o nosso irmão Rafael, que veio aqui para uma conferência na igreja, veio simplesmente porque queria aprender mais, e ao participar da conferência, e ao ter contato com a igreja, com os irmãos, com as pessoas, com a cidade, ele disse: eu quero vir morar aqui. Deus tem despertado no meu coração, e Deus tem me incomodado a vir para cá, e a trabalhar nessa cidade, e a evangelizar este povo. Ele não veio para cá pensando nisso. Esse não era o plano dele antecipado, mas foi algo que Deus colocou subitamente no coração dele. O chamado, irmãos, exige uma resposta obediente. Veja, Eliseu, ele responde imediatamente ao chamado. Ele corre atrás de Elias, ele pede permissão apenas para se despedir da família. Veja o texto. E ele deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: rogo-te que me deixes beijar o meu pai e minha mãe, depois te seguirei. E então ele se levantou e foi atrás de Elias e serviu a ele. Ele fez obedientemente, ouviu obedientemente, entendeu obedientemente que Deus o estava chamando pelo profeta Elias. E ele foi, irmãos, em obediência. Essa prontidão para responder ao chamado, ela reflete a obediência e a disposição de servir ao Senhor por parte de Eliseu. Uma disposição em aceitar o chamado de Deus. Em dizer, como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui. O Senhor está me chamando? Eis-me aqui. Como o chamado que veio também a Samuel. Deus o chamava ainda criança: Samuel, Samuel. E o menino ouvia a voz de Deus e dizia: eis-me aqui. Tu me chamou, estou aqui. Ele achava que era o profeta, o sacerdote que o chamava, mas era Deus quem o chamava. Ele estava pronto, disposto a obedecer. O seu chamado, irmãos, também exige obediência. Exige compromisso da sua parte. Preste atenção nisso. Nós temos 2 diáconos aqui na igreja, Teixeira e Leandro. Vocês são chamados por Deus para ser diáconos da igreja, serem diáconos da igreja. Isso exige de vocês mais do que vir para a igreja todos os domingos. Vocês não são membros regulares da igreja ou membros comuns da igreja, são oficiais da igreja. Vocês precisam entender que Deus os chamou para um outro trabalho, para um trabalho que tem mais exigências, mais cobranças. Se você é um cristão comum na igreja, talvez você diga: ainda bem que eu não sou diácono, ainda bem que eu não sou pastor, eu estou livre desses chamados. Não, você não está livre desse chamado, irmão. Você também foi chamado. É por isso que você está sentado nesta manhã, ouvindo a pregação da palavra de Deus.
porque Deus chamou você para servi-lo. E se Deus chamou, Ele derramou dons em sua vida que você precisa usar para a glória dEle, para a edificação dos seus irmãos, da sua própria vida e mutuamente de toda a igreja e todos que estão à sua volta. Se você faz como aquele homem da parábola que recebe o talento e enterra, vou guardar aqui, vou enterrar, Deus me deu um dom, eu não vou gastar o dom, eu não vou estragar o dom, eu vou esconder, ele está aqui guardadinho. Deus reprovou aquele homem que fez isso na parábola. É para você usar o dom e talento. É para você usar para a obra de Deus. A nossa irmã Lucimar, ela tem um dom importante com as mãos, com os olhos, que é a costura. A irmã Jaciane também tem. E elas usam esses dons e talentos para o bem delas, para o sustento delas. Mas elas devem usar esses dons e talentos também para edificar a igreja, para a glória de Deus, para ajudar o seu próximo, para fazer tudo aquilo que esses dons e talentos podem realizar para edificar o povo de Deus. Eu estou dando só um exemplo dessas duas irmãs. Todos vocês receberam dons e talentos diversos. Talvez você seja uma ótima cozinheira, faça pratos maravilhosos. A Lucimar já sorriu porque ela também tem esse dom, né? Jaciane, você também tem? Bom, mas você que tem esse dom e talento, você pode usar isso para abençoar mais do que a sua família. Você pode abençoar a igreja, no almoço da igreja, no café da manhã da igreja, ou no outro dia você chega e diz, gente, hoje eu preparei aqui um lanche para os irmãos. Irmãos, isso, veja, promove a comunhão da igreja. Eu não estou falando só de encher a barriga. Eu estou falando de um momento prazeroso em que os irmãos se reúnem com alegria, conversam, brincam juntos e comem juntos. Essas coisas unem o povo de Deus, trazem alegria, comunhão à igreja. Então você recebeu dons e talentos diversos. Talvez um deles seja a oração. Talvez você ore espontaneamente, mais do que todos os irmãos na igreja. Gaste tempo em oração pelos seus irmãos. Pense nos seus irmãos. Agora mesmo eu estive numa conferência em Belém, como vocês sabem, algumas semanas atrás, e o assunto lá era eclesiologia. E eu estava pregando do lado de outro pastor, pastor Leandro. E um dos pontos que o pastor Leandro mencionou era essa questão da oração, a oração pela igreja. E ele mencionou algo que nós fizemos aqui algumas vezes, acho que uns 2 anos atrás. Ele disse, faça uma lista com todos os irmãos da igreja. Coloque uma foto deles, vocês lembram que fizemos isso? Botei uma foto de cada irmão da igreja, o rostinho de cada um. E pegue essa lista e comece a orar. Siga em ordem. Todo dia você ora por um número específico de pessoas. Enquanto ele pregava sobre isso, eu me lembrava daquilo que nós fizemos há alguns anos atrás aqui na igreja. Veja, irmãos, quem tem o dom e talento de Deus para oração, vai fazer isso naturalmente. Ele vai ser despertado por Deus para orar por cada irmão, lembrar de cada irmão. Exercite o dom que Deus deu a você. Exercite o talento que lhe foi conferido para a glória do próprio Deus. Em sexto, o chamado exige dependência da parte de Deus. Eliseu está deixando para trás uma vida estável para seguir um caminho incerto aos seus olhos, o caminho profético. Um caminho que depende da provisão direta do próprio Deus a cada dia. Veja, ele vai se despedir dos seus pais, porque ele não sabe o que vai acontecer agora na sua vida como profeta de Deus. Pai, mãe, amo vocês, um beijo, mas agora o Senhor está me levando para uma outra vida, para ser profeta. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou voltar,
eu não sei se eu os verei de novo, eu não sei qual é o futuro que Deus reserva para mim. Quando você diz isso, você está dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu estou em Tuas mãos. Cuida de mim. O chamado exige esse senso de dependência, irmãos. O próprio Eliseu viveu isso na pele. O próprio Elias, aliás, viveu isso na pele. Durante aqueles 3 anos e meio de seca, também nos tempos de perseguição, quando Jezabel perseguia os profetas do Senhor, todo esse tempo Elias dependeu totalmente do Senhor. Agora era a vez de Eliseu viver essa bendita dependência de Deus. Irmãos, depender de Deus é algo... Eu não sei nem explicar assim, porque já aconteceu tantas vezes comigo, e eu já vi também tantas vezes na vida de outras pessoas. Eu até já mencionei isso há algum tempo atrás, de um irmão que tinha uma dívida para pagar, e ele não tinha dinheiro mais. Houve um imprevisto lá, ele acabou sem ter condições de pagar, e era essas contas do governo, né, se ele não pagasse era um juro absurdo, era algo muito ruim. E ele não sabia o que fazer, e a esposa dele perguntava: e aí, já tem o dinheiro? Ele disse: ainda não, nada. E chegou o dia de pagar, né, e ele não tinha o dinheiro ainda. No mesmo dia de pagar, chegou uma pessoa na casa dele para encomendar um serviço a ele. O serviço que ele fazia era um livro, né, para ele editar um livro. E a pessoa disse assim: olha, eu vou até pagar adiantado para você fazer rápido. E ele disse que ficou por dentro sorrindo, sabe? Meu Deus, como tu é maravilhoso. E o valor, irmãos, era exatamente o valor que ele precisava. Deus mandou ali a provisão, mandou o seu mensageiro, né? Vá lá, entregue esse dinheiro para ele. A pessoa que estava lá combinando o serviço não sabia de nada, mas foi movido por Deus a buscá-lo. E ele que precisava sabia que era a mão de Deus cuidando, provendo, sustentando ali. Irmãos, dependa de Deus, porque depender de Deus é bom. Em algumas circunstâncias nós ficamos tão desesperados na nossa própria vida cotidiana, doenças, coisas que chegam até nós e você fica com medo. Dependa de Deus. Na sua própria atuação como cristão. Talvez você pense: eu já tentei evangelizar algumas vezes, mas nunca me dei bem. Ou seja, todas as respostas são negativas. Eu já tentei evangelizar, mas eu às vezes me atrapalhei na hora de falar alguma coisa. Dependa de Deus, irmãos. Porque eu garanto para vocês que mesmo com todos os seus defeitos, incapacidades, dificuldades, fragilidades que você tem, Deus pode usar você grandemente. Eu já vi pregadores praticamente analfabetos pregando a palavra de Deus e Deus usando muito mais esses homens do que doutores em teologia. Tem algo, irmãos, que vem diretamente do Senhor, que é chamado a unção de Deus. Você não aprende a ter a unção no seminário. A unção é o que é derramado. Aqui é a unção espiritual, que Deus, pelo Espírito, derrama sobre os seus servos. Isso você não consegue comprar, você não consegue aprender treinando, você tem que receber de Deus. Então dependa do Senhor. Peça a Deus: Senhor, ajuda-me no meu chamado, para que eu exerça bem, para a tua própria glória, os meus dons e talentos. Senhor, eu não tenho coragem, encoraja-me, Senhor Deus, para que eu pregue, para que eu evangelize. Senhor, eu sou como Moisés, a minha língua é pesada. Ajuda-me, Senhor Deus, a soltar a minha língua para que eu fale ousadamente das coisas do Senhor. Todos aqueles que
respondem ao chamado de Deus, frequentemente eles entram em um caminho de completa dependência de Deus. Dependem do Senhor. É uma jornada em que a nossa fé ela vai sendo testada dia após dia, a nossa dependência vai sendo posta à prova dia por dia, e tudo isso vai sendo fortalecido por Deus. A nossa confiança em Deus se torna o único meio de nós perseverarmos nesse propósito diário, de crescer em Cristo Jesus com os nossos dons e talentos. E por último, meus irmãos, um chamado exige humildade. Eliseu, ele começou a sua missão não como profeta, mas servindo a Elias. Vejam o nosso texto, ele vai falar isso, irmãos. Isso demonstra humildade da parte de Eliseu. O verso 21 diz que Eliseu servia, ministrava para Elias. Era como se fosse um secretário de Elias. Elias ainda era o profeta. E Eliseu estava ali, ajudando Elias, servindo Elias e aprendendo com Elias o ofício da profecia. Esse chamado divino frequentemente envolve humildade e disposição para servir antes de liderar. É só vocês imaginarem, mais uma vez, o ofício pastoral. Os homens que são identificados com os dons e talentos para o ministério, eles não são imediatamente feitos ministros. Eles são treinados, observados. É exigido tempo para que o teste seja concluído com sucesso, para saber se aquele chamado é de fato um chamado autêntico da parte de Deus ou se é algum fogo de palha. Então é preciso tempo, por isso ele vai para o seminário, por isso ele estuda teologia, ele tem que amar a teologia, ele tem que se familiarizar com a teologia. Depois que ele termina o curso, ele não é ordenado, ele passa por um período em que ele será colocado à prova, na prática, servindo a uma igreja, a uma congregação, fazendo o papel de ministro, ainda que não ordenado. E aí ele é licenciado pela igreja por 1, 2 anos, o tempo que a igreja entender que é bom, para que este dom e talento para o ministério seja provado na prática. E eu já vi, meus irmãos, vários que durante essa aprovação dizem, não dá para mim. Pensei que era uma coisa, mas é outra. Estou percebendo que eu não tenho chamado de Deus para isso. E antes de serem ordenados, deixam o ministério, continuam sendo crentes, mas não querem mais ser pastor. Outros, quando estão estudando, dizem, olha, eu não suporto isso. Esse negócio de passar o dia lendo, estudando, fazendo exegese de texto, interpretando passagem, lendo autores, etc, etc. Isso é muito ruim, não dá para mim. Irmãos, eu corto imediatamente, se tiver sob os meus cuidados. Você não vai mais para o seminário, porque você não é chamado para isso. Se você fosse chamado para o pastorado, você ia amar. Isso aqui é sua ferramenta de trabalho todo dia. Você vai ter que aprender as escrituras, lidar com elas, transmiti-las às pessoas. Você vai ter que exortar as pessoas pela palavra. Você vai ter que dar conselhos pela palavra. Então você tem que entender a palavra. Você não gosta de estudar. Você não quer se aprofundar na palavra. O ministério não é para você. Então, essa humildade que é exigida daquele que é chamado por Deus, seja para o ministério ou para qualquer outro serviço na igreja, irmãos, ela também é uma prova de que o Senhor mesmo, o próprio Deus mesmo, está chamando você. Um pouco mais adiante, aqui na história do livro de Reis, quando Josafá buscava por um profeta, ele perguntou o seguinte, lá em 2 Reis, capítulo 3, verso 11. Ele diz, não há aqui um profeta do Senhor, além desses, para que por ele possamos consultar o Senhor? E um dos servos do rei de Israel respondeu e disse,
Aqui está Eliseu, filho de Safate, o qual derramava água sobre as mãos de Elias. Olha a função dele. Ele lavava as mãos de Elias. Era o que Eliseu começou fazendo no começo. Ele não era um profeta que liderava como Elias foi. Esse ato de derramar água era um sinal de duas coisas. Primeiro, submissão àquele a quem ele lavava as mãos e honra àquele a quem ele lavava as mãos. E era esse o papel de Eliseu no princípio. Ao derramar água nas mãos de Elias, Eliseu continuava servindo Elias, irmãos. Naquele momento, aquele era o chamado dele. Servir Elias em lugar de liderar e de ter proeminência. Era ali que Deus o queria. Era daquela maneira humilde que ele estava obedecendo ao Senhor no seu chamado. E aqueles que são chamados por Deus precisam aprender a servir antes de assumir papéis de liderança. Aprenda a ser servo, seja qual for o seu papel na igreja, seja qual for o dom e talento que você tem, aprenda a servir. É a lição do nosso mestre. Eu vim para servir. Para servir. O mestre, irmãos, Jesus, o Salvador, o Criador, Deus em carne, ele diz: eu vim para servir. O Rei dos Reis veio servir. E nós, às vezes, não queremos ter a humildade de ser servos. Esse processo, irmãos, de humildade e serviço é uma maneira de nos submetermos à orientação e ao aperfeiçoamento que vem do próprio Deus para nós. Servir ao Senhor com humildade, servir aos irmãos com humildade. Assim, nessa passagem da vida do profeta Eliseu, nós aprendemos muito sobre o seu chamado e certamente, irmãos, devemos avaliar o nosso chamado no serviço cristão dessa mesma forma. Considerando estes mesmos pontos que foram aqui apresentados, porque eles são os mesmos para o nosso chamado. Devemos entender que o nosso chamado é soberano, é um chamado divino, é um chamado que exige humildade, é um chamado muitas vezes súbito. Nós devemos entender que esse chamado, irmãos, que nós recebemos de Deus, ele deve ser vivido por nós, cada dia, segundo estas observações. Ame a Deus e ame seus irmãos e os sirva com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Pai de Jesus, o nosso Salvador, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas que existem. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por tudo, Senhor Deus, que já chegaram até a nossa alma que vem do Senhor. Todo o alimento, Senhor Deus, toda a verdade do Evangelho. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão que Tu tens colocado diante de nós, da nossa vida, para nos abençoar, para nos ajudar, para exortar-nos, Senhor Deus, quando precisamos de exortação. Obrigado por cada servo de Deus que Tu encoraja a falar conosco, chamar a nossa atenção. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão na igreja, que Tu concedeu dons e talentos especiais para nutrir-nos, fortalecer-nos e abençoar-nos. Continue, nosso Deus, conduzindo o Teu povo para a glória do Senhor mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos